Eu convido os irmãos nessa noite que está na sua casa, no seu lar, onde estiver nos ouvindo, nos assistindo, abrir, Senhor, abrir as suas Bíblias no livro de Marcos 4, 5, ali que nos diz que Jesus acalma a tempestade, que nesse momento que estamos passando, eu creio que Jesus está acalmando a tempestade, eu creio que Jesus está na nossa casa, no nosso barco, eu creio que Jesus está ali tomando conta da nossa família, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Toma cada um, Senhor, nas suas mãos. Vamos nessa noite compartilhar essa palavra, junto com o mesmo pensamento, junto com o mesmo objetivo, que é adorar e glorificar o nome daquele que é digno de toda honra e toda glória. Vamos nessa noite estar fazendo a leitura, que a palavra de Deus vai nos dizer assim, no Marcos 4, 5, 35, que nos diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, os levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-nos, dizendo: Mestre, não se dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímido? Ainda não teste fé? E sentiram um grande temor, e disse uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Nessa noite, esse texto vai nos contar essa história que os discípulos já era tarde, e os discípulos estavam se chegando na beira do mar certamente para descansar, certamente de um dia cansativo, de um percurso cansativo, que a Bíblia vai nos dizer lá no texto atrás que Jesus estava curando, os discípulos estavam fazendo o evangelismo onde ele passava, e ali nesse texto vai nos dizer que certamente os discípulos estavam cansados naquela tarde, eles queriam apenas ali parar e descansar, para que no outro dia eles pudessem novamente continuar a trajetória. Mas ali naquele momento Jesus dá uma ordem para eles que eles passassem para o outro lado. Certamente creio eu que aqueles discípulos olhou para a cara do mestre e falou: como assim passar para o outro lado nesse momento? Estamos cansados, já está quase noite, está quase escurecendo, vamos atravessar esse mar. E aqui nesse texto vamos dizer que Jesus dá uma ordem que passamos para o outro lado. E assim os discípulos, como os obedientes, ali seguiram o que Jesus ordenou para eles. E aqui nesse texto vamos dizer que não é os discípulos que entram no barco com Jesus. Jesus já está no barco e os discípulos entram no barco com Jesus. Nessa noite eu tenho para falar com você, meu irmão, que no momento que você está passando por dificuldade, no momento de dificuldade, Jesus está te convidando para você entrar no barco dele. E ali esse texto vai nos dizer mais adiante que ali no momento que estava atravessando aquele mar, houve uma grande tempestade. Podemos ver que ali nesse momento é no meio do oceano praticamente, e ali podemos ver que nessa história vai ter um começo, meio e fim. O meio vai nos dizer que houve uma grande tempestade, o começo vai nos dizer que Jesus nos dá uma ordem, e o fim vai nos dizer que chegamos para o outro lado. E nessa noite eu quero te dizer, meu irmão, que toda a promessa que Deus tem para a nossa vida, pode ter certeza que vai ter um momento é o meio, o momento que é o meio que vamos passar por momentos difíceis. Mas ali, como já foi falado aqui, que a promessa já foi falada, que passaremos para o outro lado. E nessa noite eu quero nos dizer,
eu quero trazer essa palavra como um momento que estamos passando. Como esses discípulos passaram por um momento difícil no meio da travessia, é assim na nossa vida. Toda vez que Jesus, Deus poderoso, tem uma promessa para a nossa vida, vamos ter certeza que vamos passar por um momento difícil. Mas eu creio que esse momento não é para nos desanimar. Muitos vão desanimar, mas esse momento que passarmos difícil não é para nos desanimar. Eu creio que tudo na nossa vida tem um propósito, tudo na nossa vida tem um processo. E esse meio que os discípulos estão passando por uma grande tempestade é um processo, que Deus está moldando eles para a promessa que Deus já prometeu para eles. E é assim na nossa vida, toda vez que Deus tem uma promessa sobre a nossa vida, toda vez que nós passarmos por uma tempestade, pode ter certeza, irmão, que a tempestade não é para te parar. A tempestade é para te fortalecer, uma tempestade para ter um processo, para você amadurecer, você se fortalecer. E quando você chegar até aquilo que o Senhor prometeu, você está fortalecido. E assim foi com os discípulos, que ali se encontrava no meio daquele oceano. E ali a Bíblia vai nos dizer que se levantou uma grande tempestade. E é assim na nossa vida. Toda vez que estamos focados num objetivo, toda vez que estamos focados na promessa do Senhor, vai se levantar uma grande tempestade sobre as nossas vidas. E ali como os discípulos, e como ali a Bíblia vai nos dizer que os discípulos ficaram desesperados. O discípulo ali olhava para trás e via o mestre a dormir. E ali essa história vai nos dizer que se levantou uma grande onda, que as ondas até cobriam o mar, os barcos. Um grande vento que ali soprava os barcos, que o barco podia vir até a pique. E nessa noite não é diferente, na nossa vida não é diferente. Às vezes a tempestade vem tão forte, às vezes a tempestade vem tão forte que vem nos parar, nos derrubar. Mas a promessa de Deus na nossa vida já está estabelecida, que passaremos para o outro lado. E ali a Bíblia vai nos dizer que os discípulos estavam ali ao meio do desespero. Os discípulos estavam ali com a própria força deles, porque ali podemos ver que os discípulos, a maioria, eles eram pescadores. Eles tinham conhecimento aonde eles estavam pisando. Ali quando antes deles sair para entrar nessa travessia, o mar estava calmo, não tinha tempestade. Certamente que tivesse o mar enfurecido, eles não iam entrar. Certamente que eles vissem ou soubessem que ia ter uma grande tempestade, eles não iam entrar naquele barco. Porque podemos ver que quando o tempo está ruim, você vai se preparar para aquele tempo ruim. Quando o tempo está marcando que vai chover, você vai sair de casa para trabalhar ou por algo assim, você vai pegar um guarda-chuva, porque você está vendo que vai chover. E ali aqueles discípulos, eles não viram que a tempestade ia acontecer. Mas ali o Deus poderoso, aquele Jesus todo poderoso que estava ali no barco, ele já sabia tudo aquilo que ia acontecer. E nessa noite, eu tenho para dizer para os irmãos, que mesmo que a tempestade tenta nos parar, não pare. Mesmo que a tempestade tenta nos afligir, não pare. Porque aquilo que Deus prometeu, aquilo que Jesus prometeu, é bem maior que todas as coisas. Que as circunstâncias às vezes da vida tentam nos parar. Os problemas na nossa casa, o problema nos nossos lares, nossos filhos se desviando do caminho do Senhor, as nossas esposas, os nossos maridos que se encontram desviados, se encontram longe da presença de Deus, que ali se faz de tudo, se levanta sempre uma tempestade para te impedir de te adorar, mas ali a promessa já foi feita. E eu creio que Deus ali tem uma promessa na vida de cada um. Deus tem uma promessa na vida do seu filho, Deus tem uma promessa na vida do seu esposo, Deus tem uma promessa na vida da sua esposa. E que nessa noite não possamos deixar que a tempestade venha nos parar. E ali a Bíblia vai nos dizer que Jesus convida aqueles discípulos a passar para o outro lado. E a Bíblia vai nos dizer, passemos para o outro lado. Ali que passemos, vamos dizer que não é passemos sozinho, Jesus está no barco. Passeemos, eu estou contigo. Passeemos, eu vou com você. Passeemos, aonde você ir, eu estou contigo. E é assim na nossa vida. Às vezes a tempestade, a gente pensamos que a tempestade, a gente estamos sozinhos num momento difícil. Mas Jesus já está falando, passeemos, que diante da tempestade, mesmo que o mestre esteja dormindo, mesmo que o mestre esteja calado, mas ele está junto contigo.
Porque ali ele nos disse nesse texto que passemos, ele está junto com os discípulos. E ali nessa noite, a Bíblia vai nos dizer que ao atravessar o mar, houve uma grande tempestade. E ali aqueles discípulos se encontraram ao meio do desespero. E quando eles olharam para trás, viram o mestre a dormir sobre uma almofada. Ali a gente paramos para perguntar: o que uma almofada está fazendo dentro de um barco? Uma almofada quer nos dizer descansa, uma almofada quer nos dizer conforto. Ali Jesus, como nas outras parábolas que ele nos ensina, ele quer nos mostrar algo praticando. Ele quer nos mostrar algo com essa almofada praticando, que diante da tempestade é para você descansar. Diante da tempestade da sua vida, diante da situação que você está passando tão difícil, que a sua família se encontra destruturada, seu casamento se encontra passando por um momento difícil, seu lar se encontra passando por um momento difícil, Jesus está falando: descansa, eu estou contigo. Ali a Bíblia vai nos dizer que ali os discípulos se encontravam no meio do desespero. Ali eu tenho uma convicção comigo que a gente pode sentir medo, e somos humanos, somos natural, qualquer um de nós vamos sentir medo, mas a gente não podemos ter medo. Ter medo é uma diferença de sentir medo. A palavra de Deus vai nos dizer: ter medo, não tenhas medo, eu estou contigo. E nessa noite Deus está falando: não tenha medo, eu estou contigo. A cada dia que nós acordarmos, a cada dia, a Bíblia vai nos dizer que cada dia que acordamos, Deus está falando: eu estou contigo. Não importa a situação que você esteja passando, não importa a dificuldade que você esteja passando nesse momento tão difícil que a sociedade, que o mundo, o planeta está passando. Muitas pessoas se encontram passando fome, passando necessidade. Muito pai de família se encontra chorando nessa noite. Muita mãe de família não tem o que colocar na mesa para os seus filhos comer. Mas Jesus está falando: eu estou contigo. Que passamos para o outro lado, que não venhamos desistir diante das tribulações, que não venhamos desistir diante da afronta de Satanás, porque é isso que o inimigo quer, ele quer nos parar, é isso que o inimigo quer, ele quer nos amedrontar. Mas ali, como que eu falei, a gente possamos sentir medo, mas não possamos ter medo, porque quando sabemos que Deus, ali o poderoso, deu seu único filho para nós ali na cruz, ali foi consumado, ali foi tudo pago, ali foi escrito uma nova história na nossa vida. E ali desde já entendemos que Jesus está conosco todos os dias da nossa vida. Todos os dias Jesus está conosco, nos caminhando lado a lado conosco. E ali nessa Bíblia, a Bíblia vai nos dizer nesse texto que os discípulos se encontravam no meio do desespero e viam o mestre a dormir. Como foi falado, o mestre estava a descansar. O mestre estava ali quieto no canto dele, na almofada. Como eu falei, a almofada representa: descansa diante da tua tempestade, porque eu estou contigo. E ali os discípulos viam o mestre dormindo. O discípulo fala: como que é impossível uma grande tempestade dessa, um grande vento desse, as ondas quase entrando, as águas querendo entrar pelo barco, e o mestre não dorme, não acorda? O que podemos aprender com esse momento? Esse momento podemos aprender que não é com a nossa força, porque os discípulos certamente eles estavam ali com o remo tentando de todas as formas se desvencilhar da tempestade, sair daquele momento difícil, porque eles eram conhecedores do mar, eles tinham a capacidade, o entendimento deles de sair da tempestade. Ali junto a eles com aquele remo, eles tentavam sair daquela tempestade. E é ali que eu posso entender com essa palavra, que ali não é às vezes na nossa força do nosso braço, às vezes não é o momento da gente parar e olhar para trás e ver que o mestre está quieto, esperando apenas nós chamarmos, falar com ele, ter intimidade. E que nessa noite você que está passando por um momento difícil, aqueles que estão passando por um momento difícil, aquele que está passando por um momento de dificuldade, não tenta ir pelas suas forças, não tenta ir pelo seu entendimento, pela sua capacidade, você achar que você pode conseguir, não.
olha para trás, Jesus está dormindo. Jesus certamente podia acordar com aquela tempestade, com aquele vento forte. Jesus certamente podia acordar com as águas, porque a Bíblia vai nos dizer que as águas estavam entrando no barco, certamente a água estava molhando Jesus. E ali certamente Jesus podia acordar. Mas ali diante da tua tempestade, a tua tempestade, aquele momento difícil que está passando, não está assustando o mestre. Pode te assustar, mas não está assustando o mestre, porque ele já sabia que você ia enfrentar essa tempestade, porque ele sabe de todas as coisas. Porque quando ele fala passamos para o outro lado, ele já te fez uma promessa: custe o que passar, você vai passar para o outro lado. Custe o que passar, você tem um foco determinado para passar para o outro lado. E nessa noite eu creio que não é diferente. Por mais que você esteja doendo, por mais que você veja que não tem mais jeito, não tem mais solução para a tua casa, não tem mais solução para o seu filho que se encontra perdido nas drogas, na bebida, na prostituição, mesmo que você olha e vê tudo dando errado, mesmo que você olhe e vê que a situação está tudo ao contrário daquilo que você imaginava, porque às vezes a gente sonhamos que vamos ter uma vida somente de alegria. Não, os momentos difíceis é para nos fortalecer, os momentos difíceis é para nos ensinar, os momentos difíceis é para nos fortalecer e ter a determinação que podemos chegar mais frente, chegar no alvo, porque ali o alvo já estava estabelecido, que é chegar para o outro lado. E que nessa noite, você que se encontra com sua família passando por dificuldade, você que se encontra com seu filho passando por um momento difícil, perdido nas drogas, andando com pessoas erradas, ali se perdendo na prostituição, não desista do seu filho, não desista dos seus maridos, porque tudo isso é uma promessa do Senhor. E como os discípulos tinham uma promessa de passar para o outro lado, os nossos filhos, nossa família é uma promessa do Senhor para nossas vidas. Que não possamos desistir nesse momento, que não possamos afastar deles, se aproxima deles, como os discípulos chegou ali e se aproximou do mestre. Porque ali os discípulos, vamos ver aqui na história que os discípulos tentaram com a força deles, com a experiência deles, mas ele não estava vendo solução. E é assim na nossa vida. Às vezes a gente achamos que nós brigamos, vai resolver alguma coisa. Não, entrega nas mãos daquele que pode resolver o seu problema, entrega nas mãos daquele que pode ter a solução para a sua situação. Ali como aqueles discípulos, eles olharam para trás e viram o mestre dormir, e ali certamente eles ali no meio do desespero, eles chamam o mestre: mestre, acorda, mestre, acorda, mestre, minha família está passando por um momento difícil, mestre, acorda, meu casamento está passando por um momento difícil, mestre, acorda, eu não estou vendo mais solução para os meus problemas, mestre, acorda, o meu barco está a afundar. Mas ali nós esquecemos que o Deus poderoso, Jesus, está ali no nosso barco. Ele está ouvindo tudo aquilo, Ele está ouvindo o que você está falando. Ele só está querendo que você tenha intimidade. Às vezes você está em um lugar tão perto de Jesus, mas às vezes você está tão longe, como esses discípulos. Ele estava tão perto, mas ele estava tão longe porque ele tinha medo. Ele via aquela situação tão difícil, ele estava com medo. E é assim na nossa vida, às vezes a gente vemos a solução tão perto de nós, mas a gente queremos andar para o outro lado. Às vezes a gente vemos a solução tão perto da gente, a gente quer nos olhar para trás. Às vezes a gente vemos a solução tão perto, a gente queremos desistir. Às vezes a gente vemos a solução tão perto de nós e a gente queremos parar de caminhar. Irmão, nessa noite eu te peço, custe o que custar, não pare. Custe o que custar, não desista da sua família. Custe o que custar, não desista do seu lar, porque isso é uma promessa do Senhor. E aquele discípulo, ele chega e acorda o mestre, e logo que o mestre se acorda, ele manda um vento
as ondas se aquietar. Podemos ver ali nesse texto que Jesus aquieta o vento. Por que Jesus não aquietou o mar? E sim, ele aquietou o vento primeiro. Porque o vento é algo que a gente não vê. O vento não é algo que a gente não percebe. A gente está percebendo que está ventando, mas a gente não está vendo o vento. As ondas tribulando, a gente estamos vendo as ondas. A gente podemos se desvencilhar das ondas. E nessa noite eu tenho para dizer para os irmãos que às vezes a gente estamos, como aqui a igreja aqui tem nos ensinado, que às vezes a gente estamos lutando por coisas invisíveis. A gente estamos achando que estamos lutando com nossa família, estamos falando com o nosso marido, estamos falando com nossa esposa, mas não, a gente estamos lutando por coisas invisíveis. Aquilo que é invisível para os nossos olhos, mas para Deus não, nada é invisível. Ele tudo sabe, Ele tudo pode, Ele tudo contempla. E nessa noite deixa a sua situação na mão do Mestre. Como que eu falei, tudo na nossa vida tem um começo, meio e fim. Tudo nosso propósito na nossa vida tem um meio, começo e fim. E ali a Bíblia vai nos dizer que junto com aqueles discípulos havia outros barcos. Havia outros barcos, certamente esses outros barcos que se encontram ali. Eu venho dizer nesse dia de hoje que vamos contemplar que é nossos amigos, aquelas pessoas que nos dizem que é nosso amigo. Certamente aqueles outros barcos podiam ajudar aqueles discípulos. Certamente aqueles outros barcos podiam dar um tipo de ajuda para aqueles discípulos. Às vezes nós estamos pedindo ajuda para a pessoa errada, a gente está esperando ajuda de pessoas erradas. Às vezes a gente estamos contando nossas histórias, nossos projetos para a pessoa errada. Como temos falado, ande com pessoas sonhadoras, ande com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, o mesmo propósito que você. Se vigie aquelas pessoas que você coloca dentro da sua casa. Se vigie aquelas pessoas que você fala que é seu amigo, que te dá tapinha nas costas, que fala, tamo junto. Eu cheguei aqui e já falei para o jovem, no culto do jovem, essa palavra é muito forte, tamo junto. Será que estamos juntos mesmo? Será que quando a tempestade se levantar sobre a sua vida, aquele que fala que tamo junto mesmo? Será que quando o alimento faltar dentro da sua casa, você vê seus filhos passando por um momento difícil, aquelas pessoas vão falar, tamo junto mesmo? E ali esse texto vai nos dizer que junto com ele estavam outros barcos. Junto com ele estava grande multidão. Às vezes estamos cercados de grandes multidões, mas ali a gente só temos um amigo. E com o amigo, às vezes a gente procuramos de longe, distante, mas o amigo está bem perto de você. O amigo está dentro do teu barco. O amigo só está esperando você chamar. O amigo só está esperando você falar, mestre, acorda. O amigo só está esperando você falar, mestre, estou perecendo, mestre, me ajuda. O amigo só está esperando você falar, mestre, pela minha força está impossível. O amigo só está esperando você falar, mestre, preciso de ti. E que nessa noite possamos entregar a nossa vida, contemplar aquelas maravilhas que o Senhor tem para nossas vidas. E aqui esse texto vai nos dizer que houve uma grande bonança. Como assim, Leonardo? Como que diante de uma tempestade vai virar uma grande bonança? Como que diante de uma tempestade, eu estou passando por um momento difícil, vai virar uma grande bonança na minha vida? O que eu falei, tudo na nossa vida tem um começo, meio e fim. A bonança só vai vir na nossa vida quando Jesus vê que você está totalmente preparado para receber aquilo que Ele tem para você. Jesus vai te dar algo só quando Ele realmente vai ver que você está preparado para isso. Então, irmão, nessa noite eu te peço, não pare, não desista diante das tempestades, diante das situações.
O mundo aí fora está tão terrível. A cada dia você vê notícia que te desanima, que vai tentar te parar. Mas não pare, porque a promessa já foi feita. Pode ter a certeza que Deus tem algo preparado para a tua vida. Quando se encontramos no ventre da nossa mãe, Deus já está escrito aquilo tudo que Ele vai fazer na nossa vida. A palavra de Deus vai nos dizer que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que podemos ver que o choro dura uma noite e pela manhã vamos ver processo, vamos ver mudança de noite para dia. Tudo aquilo vai clarear na sua vida. Tudo aquilo vai ser diferente na sua vida, basta você confiar. O choro pode durar uma noite, mas pode ter certeza que a alegria vai vir. Como nesse texto vai nos dizer que a abundância veio. Eu creio que nessa noite a abundância na sua casa. Eu creio que nessa noite a abundância na sua família. Aqueles que você achou que estava perdido, aquele que a sociedade te apontou, falou que não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu creio que nessa noite a abundância. Eu creio que nessa noite, nós como profeta do Senhor, nós como os discípulos do Senhor aqui na terra, temos que abrir nossa boca e profetizar para a nossa família ser liberta, para nossos amigos ser libertos. Profetizar, pedir, Pai. Aí a Bíblia vai nos dizer que Jesus leva Ezequiel no vale de ossos secos. Aí Ezequiel chega naquele lugar e vê coisas terríveis. Certamente era algo que Ezequiel não queria estar naquele lugar. Quem queria estar em um cemitério, olhar coisas mortas, a Bíblia vai nos dizer que os ossos estavam sequíssimos. E ali certamente Ezequiel olhou para aqueles ossos e não via mais solução, não via mais jeito. Mas ali Deus falou para ele: profetiza. Mas Deus falou para ele: profetiza. Deus primeiramente vai te fazer uma pergunta, como Ele fez para Ezequiel, filho do homem. Será que esses ossos poderão reviver? E quando Deus faz essa pergunta para Ezequiel, no meu entender, eu vejo que Deus está vendo para Ezequiel: Ezequiel, você entrou no vale de ossos secos. Será que você vê que isso aqui pode contemplar, pode ter novamente vida? Você pode ter a certeza que isso pode ter vida novamente? E Ezequiel disse: mestre, tu sabes. E Ezequiel olhou para aquela situação tão adversa, aquela situação tão contrária. E é assim na nossa vida. Às vezes a gente olhando para a nossa casa, para a nossa família, vemos coisas tão ao contrário, tão adversas. Às vezes a gente falamos que não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas ali possamos contemplar as maravilhas do Senhor. Ali como Ezequiel entrou no vale de ossos secos, Ezequiel saiu um exército erguido, um exército vivo. E ali Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, profetiza. E ali Ezequiel profetizou. E ali houve um grande ruído, e os ossos foram se juntando osso por osso. Eu creio que nessa noite, quando nós abrir nossa boca e falar, e profetizar e dizer que a nossa família é uma bênção, que a nossa família vai ser transformada, que o nosso lar vai ser transformado, que o marido, as mulheres vai ser liberta dos vícios da bebida, das drogas. Temos que profetizar, igreja. Temos que abrir a boca e profetizar. Que quando profetizamos, mudamos a circunstância, mudamos a história, mudamos a geografia. Quando profetizamos, mudamos a situação da nossa casa. E ali como Ezequiel profetizou, houve vida novamente. E eu creio que nessa noite, ali a Bíblia vai nos dizer: enquanto Ezequiel profetizava, ossos foi se juntando a seus ossos. E nessa noite aqui, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo nessa noite, enquanto você profetizar aí,
Seu filho, aonde ele esteja, ele vai ser encontrado. Aonde seu filho esteja no vício da bebida, ele vai ser liberto. Aonde sua família estiver enferma, ele vai ser curado. A Bíblia vai nos dizer que Ezequiel, enquanto profetizava, ele não esperou Ezequiel a terminar de profetizar para fazer a mudança. Ele não esperou Ezequiel terminar de profetizar para fazer algo novo, não. Ele falou enquanto Ezequiel profetizava, ele fez a mudança, ele restaurou, ele deu a vida novamente para aquelas pessoas, para aqueles ossos sequíssimos, para aquela situação que olharmos, vimos situações tão terríveis. Que nessa noite possamos profetizar. Você não é, sua família não é o que as pessoas dizem. Você é o que Deus diz que você é. E que nessa noite eu deixo essa palavra para os irmãos. Que não possamos desistir dos nossos propósitos. Eu deixo também para a juventude. Não desista. Não pare. Por mais que esteja difícil, por mais que a tempestade se levanta sobre sua vida, sobre o seu barco, não pare. Acorda, chama o mestre, pede socorro. Não tente pelas suas forças. Não tente você achar que você pode, você consegue. Não, pede ajuda. Mas que eu te peço nessa noite, não desista, não pare. Porque eu creio que os projetos que o Senhor tem na tua vida é bem maior que a circunstância que você está passando nesse momento. A tempestade que esses discípulos passou não era comparável com aquilo que Jesus tinha para a vida deles. Jesus tinha uma promessa que passaremos para o outro lado. Você que nessa noite está nos ouvindo, você que quer passar para o outro lado, você que nessa noite está nos ouvindo, você quer passar para o outro lado. Que outro lado, Leonardo? É entregar a sua vida para Jesus. É entregar a sua vida nesse momento que você esteja passando por dificuldade. Mas pode ter a certeza que tudo na nossa vida, como eu falei, tem um começo, meio e fim. Mesmo que você esteja passando por esse meio, pode ter certeza que é um propósito, pode ter certeza que é um fortalecimento. Mesmo que você olhe para trás e vê tudo não dando certo, tudo não tendo mais solução, mas não desista, não pare. Acorda o mestre, busca o mestre na madrugada, chama, mestre, me ajuda. Eu estou cansado de ir pelas minhas forças, eu estou cansado de ir pelos meus próprios pés. A palavra de Deus nos diz que Deus está nos segurando pela nossa mão direita, e o Pai nessa noite está segurando na mão do seu Filho nessa noite. Só basta nós cair em si, nós reconhecer que somos dependentes. Nós somos dependentes do Deus vivo, do Deus poderoso. Ali cair em si é reconhecer que somos dependentes a cada dia do Jesus, do Deus poderoso. Ali a Bíblia vai nos dizer também que aquele jovem, ele estava passando por um momento tão difícil, aquela situação, e ele caiu em si. E ele reconheceu que na casa do Pai ele vivia diferente. Ele não passava pela situação que ele passou. Todo mundo conhece essa história. Aquele jovem tinha tudo na casa do Pai. Às vezes você que você era da igreja, você se desviou, você via a sua vida totalmente diferente, e hoje você olha para a sua vida, você não vê mais solução, você não vê mais situações que possam mudar. Mas nessa noite eu te peço, nessa noite eu te convido a cair em si. Certo dia eu estava orando todos os dias, como eu oro de manhã, e veio na minha mente, diante da minha oração, eu creio que era o Senhor me falando,
toda vez que você trazer uma pregação, toda vez que você trazer uma palavra, você fala dessa parte do filho pródigo. Eu falei, como assim, Senhor? Eu não entendi. Aí nesse dia eu fiquei com isso na mente e fiquei meditando comigo mesmo. Aí eu fiquei meditando que o Pai não quer saber o que você fez. O Pai não quer saber por onde você andou. O Pai não quer saber a sua história passada. O Pai está ali de braços abertos. Ali quando aquele filho chega perto do Pai, o Pai dá um abraço. O filho tenta e ensaiou até falar: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de filho. Mas ali o Pai em nenhum momento ele quer saber o que o filho fez, por onde o filho andou. E nesse momento, muitos de nós às vezes temos medo de voltar para a casa do Pai. Muitos de nós temos medo de voltar, retornar para a casa do Senhor, porque temos medo o que o Pai vai dizer, o que as pessoas vão dizer. A pessoa vai dizer: e olha lá, que ele foi um desviado que saiu e está voltando. Não. O Pai está de braços abertos. E ali o Pai vai dizer para os seus criados: traz roupa nova. E ali eu ouvi certos dias essa pregação aqui no Campo Fértil, o pastor Rogério nos trouxe. E ele nos dizia: traz roupa nova. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu fiquei meditando. Por quê? Porque o mestre, porque o servo não trouxe a roupa que já era do filho? Porque certamente o pai sempre ficava esperando o filho voltar. Certamente o pai estava guardando a roupa do filho. Porque o pai não trouxe a roupa que o filho usava? Eu pude entender que quando o pai fala: traz a roupa nova, eu pude entender que o pai quer fazer algo novo na sua vida. O Pai quer fazer a transformação na sua vida. O Pai não quer saber de nada velho. Tudo aquilo que fazia te lembrar o passado, tudo aquilo que te fazia relembrar do passado, o Pai não queria saber daquilo. O Pai estava falando: traz a roupa nova. E nessa noite, o Pai está colocando novamente, eu creio, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, que você caiu em si, você tem mais uma oportunidade de cair em si nessa noite, mais uma oportunidade de entregar novamente sua vida para seguir o projeto, os propósitos que o Senhor tem pela sua vida. Não desista, não pare. O seu chamado é bem maior que a circunstância da tua vida. O seu chamado é bem maior da circunstância que você está passando nesse momento. Porque a circunstância que você está passando não combina com o profético, não combina com aquilo que Deus te prometeu. Às vezes você olha para ti e fala: como que eu, aqui no meio de pecados, aqui sendo humilhado, eu aqui sendo totalmente destruído, totalmente fraco, como que eu vou viver as grandes coisas do Senhor? Mas às vezes o profético não combina com a situação que você está passando. Às vezes é que Deus te prometeu lá na frente e não está combinando com a situação que você está passando aqui agora. Você vai olhar e vai dizer: como que eu vou viver aquilo que eu estou aqui perdido, eu estou aqui destruído, afundado na bebida, afundado nas drogas, afundado na prostituição. Como que eu vou viver aquilo que o Senhor me prometeu? Mas como que eu já falei, tudo tem um começo e um fim. O começo, eu creio que está sendo escrito novamente nessa noite. Eu creio que novamente o Pai está te convidando novamente para você retornar, para você voltar, para você entregar novamente a sua vida, essas situações na mão dele, porque tudo está no controle dele. Porque ele é o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje, ele é o mesmo Deus para sempre.
Ele está hoje aqui, mas também Ele está lá no seu futuro. Porque Ele planejou o seu dia de hoje, mas Ele também já planejou o seu futuro. Não desista. E essa palavra que eu deixo para os irmãos nessa noite: não pare diante da tempestade. Não pare diante do vento da vida. Você parar para perceber um vento à vela, ele só funciona quando tem vento. Um barco à vela ele só vai naufragar, ele só vai ir adiante quando tem grande vento. Às vezes o vento que está soprando na sua vida hoje não é para te parar, mas sim para te fazer você prosseguir. O vento que está soprando na sua vida hoje não é para te parar, é para você andar, para você prosseguir. E nessa noite eu te entrego deixa essa palavra para cada um de nós nessa noite para meditar. Você que está aí na sua casa, medita nessa palavra diante da tempestade. Vamos ouvir esse louvor que vai cantar nessa noite. E você aí que tem um desejo de retornar, você que tem um desejo de voltar para a presença do Senhor, você que se encontra passando por tempestade, você que se encontra passando por um momento difícil, reflete nesse louvor. Coloca todo o seu pensamento na mão do Deus poderoso. Porque aqui nesse louvor, como vai nos dizer, você não vai parar. Não abandone seu barco. Ouve esse louvor. Fale, pense. Profetiza sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. Não abandone o barco, porque dentro do barco é o lugar mais seguro que você tem. Ouve esse louvor, medita. Aleluia. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Ouve esse louvor. Deus vai restaurar sonho nessa noite. Você não vai parar. Não pare, não pare, não pare. Pois a ordem é chegar do outro lado. Ouve, a ordem foi dada para chegar para o outro lado. Você não pode parar, não desista. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno. Aleluia. Já dei ordem para acalmar o mar. Ele já deu ordem para acalmar toda a situação que está tentando te parar. Toda essa dificuldade, Ele já deu ordem para se acalmar nessa noite. Só depende de você. Só depende de você prosseguir.